Após uma introdução que explica o motivo de Sam Flynn, o protagonista de Tron, o Legado, não estar no filme, ele se demitiu por razões pessoais. O cargo de CEO da Encom foi passada para as irmãs Kim, por volta do mesmo período em que a empresa rival colocou como novo CEO, Julian Dillinger, que logo no início do filme cria um software de segurança chamado Ares, que se pronuncia Ares, o controlador mestre. Enquanto isso, no Alasca, Eve Kim, com a ajuda de Seth, vasculha os documentos da falecida irmã de Eve. Então, antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever e deixar um comentário. Agora voltando pro vídeo, 3 meses depois, Julian faz uma apresentação sobre sua nova invenção, uma impressora 3D a laser que traz objetos e programas digitais para o mundo real com 100% de funcionalidade e são 100% descartáveis, por 29 minutos. E quando termina o tempo, eles viram poeira, algo que não foi mencionado na apresentação. E, segundo a mãe de Julian, a diretoria da empresa o manterá como CEO por mais 6 meses apenas. E se ele não convencer os investidores, eles vão perder a empresa. No Alasca, Eve finalmente encontra o código de 2 linhas que tem o formato de uma dupla hélice de DNA, que torna as coisas digitais impressas permanentes. E enquanto ela o testa imprimindo uma laranjeira, Ares reproduz as palavras da apresentação de Julian em frente a uma janela, até que Athena entra dizendo que as unidades estão online e prontas para inspeção. Então ela pergunta como foi lá fora. Porém ela não entende a parte da resposta dele em que ele diz que ele quase conseguiu sentir a chuva, o que é compreensível, já que durante aquela cena ele estava embaixo de um telhado. Mas enfim, a laranjeira permanece intacta após 29 minutos, e de alguma forma Julian sente que isso aconteceu. Então ele começa a invadir o servidor da Encom, que tem plantas digitais dentro, para obter os arquivos da Eve. E após os programas vermelhos conseguirem, eles precisam sair dali rápido, pois há um exército de programas azuis vindo atrás deles. E durante a fuga, um dos programas, chamado Caius, perde uma perna, o que o torna disfuncional. Então ele deveria ser deixado para trás, como mencionado por Athena, mas Ares retorna para levá-lo de volta. Porém, como o retorno deles estava demorando, Julian explode a área ao redor onde seus programas estavam, o que traz todos de volta, exceto Caius, o que é questionado por Ares, que logo recebe a notícia que ele foi deletado por Julian. Mais tarde, Eve recebe uma ligação, durante um voo de avião, no momento em que o celular deveria estar no modo avião, de AJ, que a conta sobre o ataque de força bruta ao servidor, e que ele percebeu que Julian parecia estar ciente da pesquisa dela enquanto eles falavam numa ligação, mas ela rapidamente muda de assunto para o código que ela encontrou, e diz que a laranjeira impressa com ele ainda está viva, no meio da neve. Enquanto isso, Ares examina as informações de Eve, o que é usado como desculpa para mostrar um pouco de sua história e como a irmã dela faleceu, antes de procurar por sua localização e pela laranjeira. E assim que Eve sai do avião, ela, que está com um disco rígido portátil com o código permanente, decide ir ao prédio da empresa de moto, em vez de ir dentro do carro com Seth, o que facilita a execução da ordem de Julian de trazê-la ao seu prédio, já que Ares e Athena rapidamente a localizam em tempo real. No entanto, como suas roupas e motos brilham vermelho neon, Eve rapidamente percebe que ela está sendo seguida e começa a fugir. E como eles continuam a persegui-la, alguns acidentes de trânsito são causados, até que Eve e Athena acabam em um estacionamento, onde Eve consegue separar Athena de sua moto, mas como a pancada não a nocauteia, Eve acaba pegando a moto dela emprestado. Ares continua a persegui-la. Enquanto Julian observa tudo em seu monitor, ele ordena que um funcionário prepare o laser. Mas alguns acidentes de trânsito ocorrem até que Eve acaba encurralada em um porto. Acho que isso é um porto, onde ela joga o disco rígido, que deve ser falso já que ela o quebrou facilmente com as mãos. Porém, o tempo de Ares se esgota, o que distrai Eve com uma resposta empática por tempo suficiente para permitir que ela seja atingida pelo laser, que a leva para a rede de Julian. Pouco tempo depois, a mãe de Julian o dá uma bronca pelo caos que ele causou na cidade e pelo impacto que isso terá na empresa. Na rede, Eve é processada como um programa e só acorda depois que o disco de identidade dela é colocado nas costas. Quando perguntada sobre o código permanente, ela fala que o jogou fora, mas os programas falam que o código ainda está na memória dela, e que tem como extrair o código, mas isso causará a dissolução do usuário. Athena ordena que 2 figurantes façam isso, mas Ares diz que primeiro eles precisam perguntar a Julian quais são as ordens, pois isso apagará Eve da rede e do mundo real, sem deixar rastros. Ao ter isso explicado, Julian rapidamente manda ele fazer a extração. Então Ares sai da sala de comando. Athena pergunta qual era a ordem. Ares diz que Julian estava indisposto. Ela pergunta como exatamente. Ele diz, indisposto, e que eles devem esperar pelas ordens. Então ele dispensa a todos. E enquanto Ares e Eve conversavam se ele pode confiar nela, e se ela pode confiar nele, Athena diz a Julian que Ares apresenta sinais de mau funcionamento. Então Julian ordena que ela extraia o código e exclua Ares, que calculou mal a quantidade de tempo que ele e Eve
Eve tinham para conversar, o que confirma a fala de Athena sobre o mau funcionamento. Ares aciona seu triângulo e o joga no chão, o que o quebra e faz com que ele e Eve caiam em um mar de água digital, ou rio, ou piscina, ou sei lá, onde Ares ativa o jet ski portátil que ele roubou do cinto da Athena em uma cena anterior. Enquanto eles são perseguidos a caminho do portal de transferência, Ares faz um acordo com Eve, no qual ele tira ela dessa rede e ela dá o código. E assim que eles passam pelo portal, eles são impressos de volta ao mundo real, onde o plano de Julian de ficar discutindo com a Eve por 29 minutos seguidos falha, pois Ares puxa ela para fora do prédio. Porém eles pegam uma van lenta, em vez do helicóptero que estava bem ao lado deles, já que o Ares deve saber dirigir aquilo, ou eles poderiam ter pegado um carro. Enfim, Julian imprime Athena, que é a nova controladora mestre, e ordena que ela traga Eve de volta por qualquer meio necessário. Em seguida ele leva um tapa da mãe. Enquanto isso, Eve diz que encontrou o código no backup do servidor antigo do centro da Incom, que originalmente era o servidor de Kevin Flynn, mas como eles não irão conseguir chegar lá a tempo e eles precisam de um laser, Eve entra em uma lojinha de posto de gasolina, onde, de uma forma bem vergonha alheia, ela pede para usar o telefone de um caixa em troca de $10.000 para que ela fale com Seth, e peça que ele leve o laser deles para o prédio da empresa. Enquanto isso, Ares rouba o carro do caixa e ele tem uma conversa com a Eve que começa com algo pessoal sobre ela que o Ares viu enquanto examinava os arquivos, e sobre como ser humano é difícil, já que o que te faz feliz também pode te deixar muito triste, e como encontrar o código de permanência foi uma forma da Eve se conectar com sua irmã ao completar a pesquisa dela, ou algo assim. Então eles chegam ao prédio e deixam o carro estacionado perfeitamente, mas a balconista não deixa Eve entrar sem um crachá, mesmo que ela seja CEO, o que significa que alguém foi demitida naquela semana. Porém, Seth chega e os três vão até o elevador, onde Seth recebe uma rápida explicação sobre quem é esse tal de Ares. O laser é montado enquanto Eve liga o computador antigo. Porém Athena chega quando faltam 30 segundos para o Ares voltar para a rede, e ao invés dele olhar para o laser, entrar no servidor de backup e pegar logo o código, ele decide atacar Athena. Nisso Eve e Seth atiram nele com o laser. Athena invade o prédio, corta o laser, joga o Seth para longe, vai atrás de Eve, que começa a engatinhar embaixo das máquinas de fliperama, e, felizmente para ela, Athena não vai pelo lado e a puxa. Ela continua seguindo exatamente o mesmo caminho e joga as máquinas para longe, o que dá a Eve tempo suficiente para ainda assim acabar encurralada. Mas a destruição que Athena causou aciona os extintores de incêndio, o que a distrai por tempo suficiente para que ela vire poeira. No sistema operacional dos anos 80, Ares encontra um Beat, que faz uma moto de luz clássica para ele. Julian olhava as notícias sobre o ataque da Incom, até que a impressora 3D a laser inicia sem receber um comando dele. Ao verificar, Athena começa a imprimir uma nave Recognizer, ou reconhecedora. Porém a mãe do Julian entra dizendo que ele não é mais o CEO da empresa e que ela vai desligar a impressora, o que seria um obstáculo para cumprir a ordem de Julian. Então Athena a manda para o céu, e Julian não consegue modificar os comandos digitados pela Athena. No servidor de backup, Ares encontra Kevin, que se veste de Obi-Wan Kenobi cyberpunk, e enquanto eles conversam, Seth, AJ e Eve percebem a Recognizer se aproximando. Eve diz para eles usarem o laser que Athena deixou cair para rastrearem o caminho para dentro da rede do Julian e a destruir por dentro, e que ela os dará tempo. Então, ela corre para as escadas e encara a câmera que Athena estava coincidentemente olhando naquele exato momento. Enquanto isso, durante uma conversa, Kevin menciona que esta geração nem sequer conhece Mozart, e então ele fica surpreso que Ares, um programa de 3 meses de idade, o conheça. Nesse mesmo momento, Eve corre no meio da rua, Athena abate um helicóptero e um avião de combate. Então Eve fica presa em um cilindro de luz. Em seguida, um segundo avião de combate causa danos consideráveis na Recognizer antes de ser destruído como um kamikaze, o que leva a mais danos estruturais na cidade, porém permite que Athena facilmente prenda Eve. Na rede de backup, Kevin diz que o código de permanência deveria ser chamado de código de impermanência, enquanto o entrega a Ares, pois a partir de agora ele só vai ter uma vida, e não tem como ele voltar a ser um programa, sendo que o Kevin já foi humano e agora ele é um programa. Ares passa pelo portal, o que faz? Uma impressora laser 3D que estava no laboratório abandonado de Kevin, que funciona perfeitamente sem eletricidade. O imprimir. Não muito depois, ele vai para a rua em que o carro blindado de Athena está, onde a armadura dele, que agora é branca, liga. Então, ele joga o triângulo no carro, que gradualmente se transforma em pó, o que permite que a Eve saia dali. E o laser de Julian é finalmente hackeado. E como Athena ainda está intacta, e o triângulo de Ares não retorna sozinho para suas costas, ele começa a lutar contra Athena e seus
seus soldados enquanto EJ envia um arquivo de destruição para a rede de Julian. Eve de alguma forma encontra o triângulo do Ares e o joga de volta para ele no exato momento em que ele estava prestes a ser enviado para o céu por Athena. Então ambos voltam a lutar. Ares vence. Os outros programas começam a apresentar mau funcionamento, pois a conexão com a rede de Julian é perdida. E como ela é deletada, todos os programas, incluindo a Athena, viram pó. A polícia chega à casa de Julian, que nesse meio tempo já poderia ter desligado o computador da tomada e levado a mãe ao hospital, assim impedido essa merda toda. O sistema de alguma forma reinicia, então ele entra na rede momentos antes de ser preso. Na rua, Eve, que mais cedo no filme estava pensando em pedir demissão, diz a Ares que ela vai continuar na empresa. E ambos têm algumas ideias sobre o que fazer a seguir e para onde ir. Então, quando a polícia se aproxima, Ares, que está usando roupas muito discretas, com luzes brilhantes de LED, sai correndo dali sem ser visto. Após um período de tempo indeterminado, Eve termina de transferir a tenda de pesquisa da Tess para o prédio da empresa, e ela recebe um cartão postal de Ares, que, por algum motivo e de alguma forma, tem viajado pelo mundo enquanto observa as fotos de Sam e Cora. Na cena pós-créditos, Julian ganha uma armadura translúcida de luz, após tocar em um alvo digital que lembra o alto do Ali. É isso.